Antes do intervalo, a gente falava aqui em cartas, documentos pessoais. Hoje em dia, quase ninguém escreve, é e-mail. E aí, professor Alzira, como é que fica o papel dos futuros historiadores e até dos atuais, com tanta tecnologia assim? Olha, eu acho que é importante lembrar que, realmente, através da correspondência pessoal, familiar, arquivos privados, foi possível reconstituir a história de um período. Por exemplo, eu lembraria nós lá no CPDOC com os arquivos de Vargas, de todos os ministros de Getúlio e todo o pessoal que lutou na Revolução de 30. É através daquela correspondência que se trocavam, é que eles articulavam politicamente, né? Quer dizer, então foi possível reconstituir a história também de um período através da correspondência privada. Isso foi mudando ao longo dos anos. Nós sabemos que depois as pessoas foram usando mais o telefone e depois deixaram de usar o telefone e hoje em dia usam o e-mail. Ou pegam o telefone, vão encontrar com o seu colega e vão articular politicamente tete a tete. Joga, né, o telefone para o lado, até com medo do grampo. Com medo do grampo, né? O grampo hoje em dia é um problema mais sério. Mas o que nós, o historiador, tem que levar em consideração? Ele tem várias outras formas de recuperar a história de um acontecimento, de um período. Através da história oral, através de depoimentos, quer dizer, cruzados, né? Depoimentos de vários personagens que participaram de um determinado momento histórico, de um acontecimento, você tem que cruzar essa documentação. Através de filmes, através de fotografias, através da imprensa, você também faz esse levantamento através de relatórios, de documentos públicos, né? Decretos, discursos, tudo isso são fontes que nós vamos ter que usar, saber usar e como usar, né, para reconstituir a história. Pode parecer, quando eu falei aqui do e-mail, que eu teria um preconceito enorme com a tecnologia. Não é o caso, até porque nós temos hoje em dia a possibilidade de usar microfilmagens. Microfilmagem até já está meio superado, né? Hoje em dia a gente escaneia. Como é que é isso, Celso? E em que ponto isso está também colaborando até com a maior difusão, né, do acesso à pesquisa? Esse é um ponto importantíssimo. As instituições que guardam, né, essa documentação, memória histórica nacional ou de grupos sociais, enfim, ela tem que estar sempre lidando com questões que se modificam, né, às vezes, num período de tempo muito curto, de uma forma muito acentuada. Por exemplo, não é só guardar documentação, é também preservar e dar acesso. Né? Isso envolve problemas muito complicados. Como preservar, por exemplo, essas cartas que eram escritas, né, 100 anos, 200 anos, ou mesmo que fosse 50 anos atrás. Que tecnologia se vai usar para preservar isso para daqui a 100 anos, 200 anos? Você mencionou a microfilmagem. Durante muito tempo, a microfilmagem foi uma saída que, né, permitia guardar por um tempo longo, mas também tem um tempo de vida útil, né, relativamente pequeno em termos históricos. Agora se está investindo muito na digitalização, por exemplo, mas também coloca uma série de problemas técnicos, além da questão de recursos. É tudo muito caro, né? Quem que financia a guarda, a preservação, né, e a disponibilização dessa memória, desses acervos, e também o tipo de acesso, de consulta que se tem. Né? Hoje, com a internet, por exemplo, é difícil uma instituição de arquivo que não se preocupe em dar acesso minimamente, né, através da internet. Aliás, no CPDOC, quem estiver interessado, pode fazer uma... Você pode fazer a propaganda do site. Vai lá, faça lá. O nosso portal, né, do CPDOC na internet, www.cpdoc.fgv.br. Pode repetir, vamos fazer que nem... Tá bom. www.cpdoc.fgv.br. Você pode pesquisar, por exemplo, dezenas de milhares de imagens na sua tela, né? Quer dizer, fazer toda a busca, colocar na cesta o que quer ver depois, solicitar os documentos já automaticamente pela própria página. Quer dizer, isso gera um esforço grande das pessoas que guardam essa documentação de estar sempre repensando, né, esses procedimentos, né, de recolher, de preservar, de dar acesso, de como financiar isso tudo.
Hoje é uma ciência. É uma ciência, Na casa de Rui Barbosa, a gente tem um setor de restauração de papel, que é muito interessante, que trabalha com restauração de livro, trabalha principalmente com o acervo de casa, da casa de Rui, mas eles estão sempre promovendo encontros, discutindo climatização de acervo. Até porque o papel antigo tem um desgaste, né? Era um problema de custo. Pois é, e a própria restauração do livro, né, com aquele papel de arroz, né? É um trabalho tão bonito, um trabalho artesanal, né? Muito interessante e isso vem se ampliando, né? Cursos de pós-graduação é muito interessante, é uma ciência. Vocês acham, e eu perguntaria para a minha bancada do lado de cá, havia uma crise sempre permanente, como preservar os papéis, os jornais estão se desmilinguindo na Biblioteca Nacional. A informatização, por esse lado, ajuda. Né? Mas como é que nós estamos em matéria de recursos? Por exemplo, lá na casa de Oswaldo Cruz, quer dizer, há recursos quando, primariamente, a verba deveria ser para pesquisa médica, mas mesmo assim vocês têm conseguido um reconhecimento para a questão da preservação da memória? Na verdade, na Fundação, a visão de pesquisa em saúde é muito ampla, porque não se entende a questão da saúde como uma questão restrita ao campo médico ou biológico, né? Daí ter se criado a Casa de Oswaldo Cruz. Agora, há muitas dificuldades, eu acho, para uma política permanente, principalmente em relação a custos que são elevados, como o Celso falou. Então, agora nós estamos com um projeto para a conservação desse acervo de fotografias, não é? Que eu mostrei algumas e que são fotografias de um valor inestimável, tanto para a história da saúde pública como para a história do Brasil em termos gerais. Então, com o apoio da Fundação Vita, estamos fazendo esse trabalho. Quer dizer, se consegue recursos, mas eu acho que muitas vezes há dificuldade de se manter pessoas, né? Não é possível fazer isso com um número pequeno de servidores públicos, não é? Que uma instituição como a nossa conta. Então, nós temos muitas dificuldades de ter um trabalho sistemático, né? Verificamos, por exemplo, que são lançados editais, como foram, né, pelo CNPq, mas muitas vezes não há uma continuidade, ou os recursos ainda são muito limitados, né? O CNPq agora, por exemplo, tem um projeto de memória do saber para a publicação de obras de intelectuais, cientistas, né? Eu acho que seria importante também que houvessem editais de forma regular de apoio à preservação e também à preservação e à disponibilização dessas informações. Disponibilização. Vocês também têm pela internet acesso onde a pessoa possa conhecer um pouco mais? Aproveita para propaganda. Aproveito e faço também a propaganda. Nosso site é www.coc.fiocruz.br. Outra vez. www.coc.fiocruz.br. E nessa questão também de disponibilização, uma informação importante são as bibliotecas virtuais, né, de cientistas que estão sendo criadas pelo site. Também qualquer pessoa interessada tem acesso a essas bibliotecas, que é um aspecto interessante, assim como no CPDOC, personagens públicos, né, da história política têm seus acervos pessoais, é possível encontrar nos nossos acervos também arquivos pessoais de cientistas que foram homens públicos, né, com uma participação muitas vezes política importante, seja Oswaldo Cruz, Carlos Chagas ou Carlos Chagas Filho, que é um acervo fundamental para entender a política científica no Brasil a partir da década de 50. Nós começamos falando em passado. Qual seria o futuro? Podia me ajudar, Isabel? Qual seria o futuro da pesquisa? Como é que você vê? Bem encaminhado ou com problemas? Olha, tem um lado que a gente vinha no caminho para cá, falando da precariedade, do desaparecimento de instituições importantíssimas para a nossa área, na área de ciências sociais e história, né, do SEBRAP em São Paulo, os problemas que hoje o UPERJ, que é uma instituição, nós aqui nos formamos lá, né, eu e Nízia, fizemos nosso mestrado e doutorado lá, e essas instituições foram sempre mantidas
mantidas com recursos da FINEP, do governo. Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar. A Alzira disse muito sabiamente aí no carro ainda que você demora 20, 30 anos para fazer uma instituição como o CPDOC, como o IUPERJ, para constituir um centro como a Casa de Oswaldo Cruz ou a Casa de Rui Barbosa, e você perde, esse trabalho se perde em um ano pelo descrédito, pelo medo das pessoas de que aquilo desapareça. Então, acho aí que é uma responsabilidade pública da comunidade acadêmica, da preservação de instituições como o IUPERJ, aí que está vivendo uma crise grande. É uma instituição importantíssima na formação nas ciências sociais brasileiras, e eu acho que isso é trabalho de todos. Bem, nós já estamos acabando com o tempo, eu não posso deixar de também te dar a oportunidade de fazer. Tem site da Casa de Rui Barbosa para você divulgar, então vamos lá. Só faltava eu não me lembrar, mas eu acho que é www.casaruibarbosa.gov.br. E é muito interessante. Aliás, tem a base de textos com os textos dos pesquisadores, textos meus, leiam. Bem, pessoal, infelizmente o nosso tempo acaba e você também, já que falamos tanto em endereço, eu vou também fazer aqui uma propaganda de um endereçozinho de e-mail, ideias@tomeciencia.com.br. Através desse endereço, vocês vão poder opinar, sugerir, inclusive debates que venhamos a ter aqui e críticas também. Ideias podem ser críticas, construtivas, mas são sempre boas. Bem, até o nosso próximo encontro.